Quem vai contar tudo pra gente é a psiquiatra, a doutora Lígia Mirini. Seja bem-vinda. Você tá boa? Tudo bem? Tudo bem. Tudo linda, bem. Nova, jovem. E eu acho bacana, né? Porque às vezes a gente acaba conhecendo, enfim, psiquiatras que têm até um tempo maior, que são mais velhos e tudo. Então eu acho interessante quando a gente consegue trazer aí também pessoas mais jovens das áreas que têm também uma relação muito bacana e que encaram muitas vezes algumas coisas de outra forma por serem de outra geração. Com certeza. Não é verdade, doutora? Com certeza. Isso diminui um pouco o preconceito com a área, né? De que nem todos os psiquiatras são velhos barbudos que estão lá fumando um cachimbo. Então, principalmente fumando cachimbo, né, doutora? Não, isso não se faz mais. Olha, o que eu queria começar o nosso papo é o seguinte. A gente sabe, muito comentamos aqui todos os dias, falando da alimentação. Agora, para a gente entender como é que funciona todo esse mecanismo da nossa alimentação, é o cérebro que está agindo nesse momento, todos os dias, né? Com certeza. Queria que você começasse explicando. O que acontece, então? A gente tem o hipotálamo e é ele que controla esses impulsos. O hipotálamo, ele está ligado com a questão da saciedade, né? Tá. Então, por exemplo, quando a gente fica com o estômago vazio, a gente secreta uma substância que é a grelina, que age no hipotálamo e dá fome. Tá. Então, esse é um dos exemplos de como uma coisa está diretamente ligada à outra. Entendi. Quanto melhor o corpo funciona, melhor funciona o cérebro. E a função cerebral vai agir diretamente em como a gente expressa as emoções. Então, todo o nosso comportamento depende aí desse link que se retroalimenta o tempo todo. Tá, então, por exemplo, quando a gente está se sentindo bem, que estamos tranquilos, que o dia funciona, que as coisas saem todas como a gente tinha planejado. Quase nunca. Quase nunca. Então, quando isso acontece, a gente pode dizer que naquele dia a gente teve aí um cérebro saudável. Nós permitimos que ele estivesse sendo saudável. Sim, a alimentação ela ajuda mesmo na sensação de bem-estar, em como a gente reage aos estímulos. Ela influencia no humor. E o humor influencia em todo o nosso comportamento. Como a gente reage a um trânsito ruim, a um problema no trabalho. Não dá para esperar que as coisas não aconteçam. Elas vão acontecer, elas não vão dar certo. A gente tem que estar bem para contornar, para lidar e seguir em frente. Agora, aproveitando, eu vou te perguntando, a gente sabe que tem os alimentos aqui, a gente vai citando, na verdade, no geral, aí vocês estão vendo o cérebro, é muito bonito, né? É o máximo. E de fato parece mesmo a gente brinca que parece com uma castanha. E parece mesmo, né, o desenho da castanha. O formato é parecido. O formato das nozes, quer dizer, da castanha não, desculpa, das nozes, fica lá um formatinho super bacana, por isso que é bom comer oleaginosas. Daqui a pouquinho a doutora vai falar. Mas existem alimentos, doutora, minha pergunta na verdade é até bem específica, que podem prevenir doenças cerebrais? Sim. Sim, existem. A gente trouxe aqui alguns exemplos. Na verdade, sempre é importante ter uma alimentação balanceada. Quanto mais balanceada for, com menor gordura, menos fritura, isso vai fazer com que o corpo funcione melhor e o cérebro também. Quando a gente come de forma saudável, a gente acumula menos gordura, por exemplo, e isso é um fator de risco para doença cardiovascular. Certo. Se a gente melhora o sistema cardiovascular, a gente melhora o cérebro. Então, vamos supor, pessoas que têm aí um acúmulo maior de gordura, que estão com algum problema comprometido ligado a essa área do coração, pode prejudicar também o cérebro? Com certeza. Aumentam a chance, por exemplo, de um AVC? Exatamente, que é uma doença cerebrovascular. Tem a ver com os vasos. Então, se a gente tem os vasos saudáveis, deixando o sangue fluir, indo para onde ele deve ir, a gente tem um cérebro bem nutrido. Entendi. A gente precisa disso, que o sangue flua para carregar os nutrientes. Porque também aí não adianta comer certo se não chega. É verdade, é verdade. Então, claro, os nutrientes também comprometem ou não. Agora, a gente citou no início do programa o caso do Robbie Williams, né? Inclusive tem umas imagens aí do ator que foi encontrado morto e tal. Eu não ouvi depois mais a repercussão, se de fato descobriram se foi suicídio, se não foi. Alguém já sabe dizer se descobriram alguma coisa? Acho que não. Eu realmente hoje não acompanhei. Mas foi dito de fato que ele tinha depressão, ele tinha uma série de vícios, né? Sim. Era alcoólatra, estava tentando, enfim, e até eu acho que de drogas também, não tenho certeza, mas o que foi dito em alguns telejornais é isso, né, vai? Esse lance tem
alguma ligação genética? A gente pode falar que quando a gente está falando aí desse caso da depressão, das pessoas que são viciadas e tudo mais, que tem problemas com drogas, com alcoolismo, isso é hereditário, genético, ou tem outras coisas que influenciam também? Isso pode ser hereditário, Carol. A gente pode ter aí um fator genético aumentando a chance da pessoa desenvolver a doença. Tá. Seja depressão, seja dependência de álcool, de droga, ansiedade, o que quer que seja. Tá. Mas não é obrigatório. Tá. Tanto não é obrigatório que, eu tenho uma história familiar super complicada, eu vou ter depressão? Não. Pode ser que se você conseguir aí ter hábitos de vida saudáveis, se cuidar, e a gente inclui a alimentação, a atividade física, a meditação, que a gente vai falar depois um pouquinho. Tá. Você pode contornar aí essa carga genética e nunca desenvolver. A carga genética é aquilo, eu acho que o Dr. Roberto fala muito isso, e é verdade. É o botãozinho que a gente aperta, né? Depende de nós também. O botão existe. Ele existe, a gente pode apertar ou não, né? E nesse caso, então, a gente consegue controlar um pouco. A gente tem algum controle, não todo, mas a gente consegue diminuir o risco. E, por outro lado, pode ter pessoas que não têm nenhum fator de risco familiar, não têm história familiar e, de repente, desenvolvem a doença. Tá. E aí a gente vai ter uma influência muito mais importante dos hábitos de vida, tá. De tudo isso que a gente está conversando, de como a pessoa leva a vida, do estresse, do quanto ela para se cuidar, para ver como a vida está indo, para tomar decisões. Até atividade física, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Com certeza. E olha, eu vou colocar uma perguntinha no Twitter, e só assim um detalhe que a doutora me contou, bastidores, mas que ela vai falar aqui. A cada 4 pessoas, uma vai ter depressão. Na vida. Ao longo da vida. Ou seja, seríssimo. É um número altíssimo. Então, vamos segurar essa informação. Vamos colocar um Twitter na tela, que ela vai me responder daqui a pouquinho. Vamos lá, de quem que é? Diga lá. Amandinha, um beijo pra você, a querida Amandinha Brunelli, fã muito querida, adoro ela de paixão. Cante pra mim que tá longe, não consigo ler. Ótima pergunta. Então ela pergunta de que forma, né, aqueles jogos. Então ela citou Sudoku, né? E o caça-palavras, enfim, outras brincadeiras que a gente pode brincar com o cérebro. São bacanas, são eficientes para essa saúde cerebral? A gente precisa estimular o cérebro. Então tudo que traz estímulo, qualquer tipo de exercício, então palavra cruzada, a fazer alguma língua nova, começar uma língua estrangeira, aprender um instrumento musical, ou simplesmente fazer leitura, novos aprendizados, tudo isso estimula o cérebro. Tá. E faz com que ele funcione melhor. E a gente pode, inclusive, interpretar de uma maneira que a gente também aumenta a chance de prevenir doenças quando a gente aumenta aí o funcionamento do cérebro? Sim, a gente previne. Quanto melhor ele funciona, menor a chance da gente ter alguma doença nesse cérebro. Tá. A gente impede completamente o risco? Não. A gente diminui muito isso. Tá. A gente diminui muito o risco. Então, o fato de colocar todos os dias aquilo que a gente brinca, o cérebro para funcionar, tá aí, ó, com brincadeiras ou né, coisas gostosas que também deem prazer, que eu acho isso fundamental, a gente está fazendo o bem. Agora, vamos falar um pouquinho de atividade física, porque eu acho, poxa, atividade física entra em absolutamente tudo, né? Faz bem pro cérebro, atividade física? Faz muito bem pro cérebro, melhora muito o funcionamento cerebral. Ela entra como um motor que faz tudo funcionar melhor. Então, faz o corpo funcionar melhor, que é o que eu estava te contando antes, então o cérebro funciona melhor e melhora a função cerebral em si também. Tá. Melhora a neurotransmissão, melhora o quanto o cérebro fica ativo, então melhora a resposta cerebral a tudo. Melhora a memória, regula um pouquinho mais o apetite, porque diminui a ansiedade. Melhora o sono, melhorando o sono. A gente está falando de comida, também melhora o apetite. Quem dorme melhor, está mais descansado. Melhora aí a produção hormonal, então melhora o apetite, a pessoa não precisa comer tanto. Entendi. A atividade física é um grande motor. Então, de qualquer forma, como a gente, né, a sua especialidade, você é psiquiatra, e quando a gente coloca aqui, a gente já colocou vários assuntos, inclusive estamos fazendo uma série de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, com, vocês sabem, a Alexandra Saharovsky, eu ia falar Alexandra Saharovsky, a gente pega intimidade com os nossos convidados e acaba chamando pelos apelidos, mas a Alexandra tem colocado aqui, a gente está falando exatamente quando chega, por exemplo, bulimia, anorexia, quando começam os transtornos alimentares. Nesse momento, o que está
está acontecendo com o cérebro? Eu acho legal a gente retomar esse assunto, porque é um assunto importantíssimo também. É, assim, já uma pista, uma dica, que se essa pessoa não se cuidar e cuidar dessa saúde cerebral, lá na frente a situação vai ficar bem difícil. Na verdade, vai ficar bem difícil logo próximo, né? Tanto lá na frente. Não, né, é daqui a pouco. A bulimia e a anorexia, que são os principais transtornos alimentares, eles acontecem quando a pessoa desenvolve uma relação ruim com a comida. Então, começa a ter uma aversão à comida ou comer de forma compulsiva. E isso vai trazer efeitos ruins ali a curto prazo, na verdade, tá? Vai trazer, sim, um sofrimento cerebral, ou pela privação de comida, ou por comer o que não é bom, né, o que não está fazendo bem, e gerar um acúmulo na compulsão alimentar. E isso vai ter um preço. Tem o preço agora e vai ter um preço bem grande depois. E como é que funciona esse cérebro? Ele é complicado a gente pensar, porque de fato é uma doença. A gente fala, mas como é que a pessoa não consegue perceber que ela já emagreceu muito, que ela está com anorexia? E ela não consegue. O cérebro diz outra coisa, manda outro recado. Sim, o que é expresso, a emoção expressa é diferente. Ela entende que ela ainda precisa emagrecer, que aquilo não está bacana. Todo mundo vê a menina já raquítica, às vezes precisando até de internação, porque não bebe mais líquido, porque não se alimenta mais no mínimo. Levantar da cama, né? E aí a gente precisa internar. A pessoa distorce a realidade. É quase psicótico nisso, de quebrar com a realidade, de não conseguir entender o que está acontecendo realmente, de não perceber como todo mundo tem percebido ao redor. Olha, você já me conta, então eu vou deixar uma perguntinha. Cris, um beijo pra você. Olha, qual é o efeito da depressão no cérebro? Em que medida os medicamentos ajudam? Excelente pergunta. O cérebro, ele começa a se modificar antes, na verdade. Quando a depressão aparece, o cérebro já sofreu a modificação. Entendi. O que se modifica? É aquela estrutura que a gente estava vendo ali que parece uma noz? Vamos colocar bonitinho o nosso cérebro tão lindo. Não é rodando, ela em girando si aí na tela. Que se modifica. O que modifica é o que é invisível. É o que está lá dentro e que eu estava falando antes. São os neurotransmissores, que são os hormônios do cérebro. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Eles se modificam, eles diminuem aí dentro desse cérebro. Essa parte que a gente enxerga é a parte de fora, mas dentro tem os neurotransmissores. Isso, essa parte que a gente chama de macroscópica, é o que é visível a olho nu, é do tamanho da cabeça, realmente. E lá dentro a gente tem os neurônios que formam aí a massa cinzenta que a gente não consegue ver e por eles passam os neurotransmissores, que são os hormônios, que a gente não consegue ver também. São esses neurotransmissores que se alteram na depressão. Eles caem. O nível deles cai lá no cérebro. Como se eles parassem de trabalhar. Diminui o funcionamento do cérebro. Ou funciona de uma forma diferente, de uma forma que não é boa. O que a medicação faz? Que é o que ela também pergunta. A medicação reequilibra o funcionamento. Ela reestabelece aí o nível de neurotransmissores no cérebro. Cada uma age para um neurotransmissor de forma mais importante, ou para outro, ou em ação combinada. E aí reestabelece a função do cérebro através do reequilíbrio do nível dos neurotransmissores. Olha, então é importante que você tenha, claro, orientação médica para que seja incluído aí, enfim, como tratamento ou medicamento. Não dá pra gente tomar essa decisão sozinho, quem vai dizer isso é o médico. Sim, né, com doutora? certeza. Sempre. A gente tem 1 minuto, vamos fechar com um vídeo muito legal. Queria que você explicasse, então, em cima desse vídeo, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa mente, o nosso cérebro tão querido, tão bonito. A gente viu aí o crânio tão legal. Pode rodar nosso videozinho, doutora? Vai explicando pra gente, então, quais são as coisas boas. A gente estava falando da importância da meditação. E a ideia não é ficar brigando com o pensamento, nem com as emoções. A gente não consegue brigar com eles. A gente tem que aprender a lidar melhor com eles. Perfeito. A meditação não é a cabeça vazia. É você ver os pensamentos e os sentimentos passando como se você estivesse olhando para uma rua sem brigar com os carros. Deixa eles passarem, fica ligado em você, lembra da respiração. E aí eles vão passando e não vão te incomodando tanto.
Uma hora ou outra, você vai querer ir lá brigar com eles de novo, correr atrás dele, você não vai conseguir ficar quietinho. Mas aí você pode parar de novo, voltar para si, voltar para si mesmo, respirar de forma tranquila e aí eles vão continuar passando. Olha que legal, esse na rede foi o máximo, e as coisinhas passando. Essa é a ideia da meditação, é esvaziar a mente, é conseguir voltar para si mesmo, sem ficar brigando com o pensamento e com o sentimento, para que a mente consiga se acalmar. E aí você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Olha que demais, adorei, ilustrou super bem. Eu acho que a gente tem que lembrar disso, né? O tempo Pensar todo. de uma maneira lúdica mesmo, ó como é que é. Pra gente ficar tranquila, a respiração também é tão importante, né, doutora? Muito importante. E aí a gente volta para a atividade física, o quanto ela ajuda a gente a conseguir respirar. É verdade. Que muitas vezes a gente esquece. Eu principalmente, eu sou agitada, tô sempre ligadona e tudo mais. Falo, não, calma, Carol, desacelera, respira. Eu vou lembrar desse vídeo que eu achei o máximo. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Carol. Papo muito gostoso. Olha, eu sei que chegaram muitas perguntas, mas acho que ao longo da pauta a gente foi respondendo. Quem quiser saber mais, pode entrar em contato com a doutora Lígia Merini, que é psiquiatra, no www.papodepsiquiatra.com.br www.papodepsiquiatra.com.br. Lembrando, se você tiver alguma doença para ser diagnosticada, alguma coisa que está mudando aí no seu dia a dia, na sua vida, procure o médico, procure esses profissionais sem medo, gente, sem medo. Preciso ir a um psiquiatra, sem medo, sem esse tipo de rótulo, não é verdade, doutora? Porque, poxa, com certeza vai ajudar a mudar e deixar aí, como a gente viu nas imagens, Com certeza, a gente já tem muito o que fazer pelo paciente. Sem dúvida. A ajuda, ela é bem-vinda. Muito obrigada, viu? Obrigada, Carol. Linda, até a próxima. Até.